texto aqui, essa apresentação ela foi feita em cima de um texto originalmente apresentado num congresso na Espanha, em La Coruña, lá na Galícia, e trata de desenhos de mercado e sistemas elétricos com grande participação de renováveis. É um tema relevante para a gente aqui no Brasil, porque justamente uma das características mais marcantes do sistema brasileiro é ter uma grande participação de energias renováveis, sobretudo hidrelétrica, mas recentemente também eólica e no futuro solar. E isso marca bastante o sistema brasileiro. E na Europa, sobretudo, você começa a ter características semelhantes nos sistemas deles, né? Você começa a ter uma presença de renováveis crescente, muito alta em alguns sistemas, por exemplo, muito alta já na Espanha, em Portugal, mesmo a Alemanha, a coisa da eólica e da solar, a Inglaterra com a eólica. E a comunidade europeia, a Comissão Europeia, recentemente aprovou as metas de participação de renováveis na matriz para 2030, que prevêem 30 e tantos por cento de participação, 33% ou 35% de participação de renováveis na matriz energética, que provavelmente coloca uma meta ainda maior para o setor elétrico, que, por ser mais regulado, é passível de ser controlado pelos governos, ao contrário, por exemplo, do setor de transporte, que é mais difícil, né? Então, a tendência de muitos países é se transformar, a ficarem um pouco mais parecidos com o Brasil, não por terem tanta hídrica, que isso aí é uma questão da disponibilidade de recursos dos países, né? Mas mais parecidos no sentido de cada vez contarem com mais energias naturais na composição da matriz. E isso tem consequências importantes para os desenhos de mercado. E isso a gente vai ver isso nas duas primeiras apresentações de hoje. Essa a gente começa agora, a gente vai ver a microeconomia dos mercados competitivos de uma forma geral, muito rapidamente. Depois a gente vai ver como é que funcionam mercados onde os produtores têm custos marginais baixos ou nulos. Isso tem implicações fortes para o comportamento de preços dos mercados e para o desenho de mercados, para onde as estruturas de preços sejam assim. Depois a gente vai ver um exemplo brasileiro e um exemplo espanhol, Portugal e Espanha. Qual é o impacto do aumento da penetração de energias renováveis no desenho dos mercados, e basicamente, não só nos desenhos dos mercados, como na formação de preços desses países. E aí, finalmente, as conclusões. Então, vamos lá. A liberalização nos mercados de energia começa nos anos 80, na Inglaterra, um pouco antes já no Chile, também nos anos 80, ela criou a concorrência na geração e criou também um mercado varejista, inicialmente só para grandes empresas, em muitos lugares, inclusive para pequenos consumidores. Na Europa, particularmente, a concorrência ela é promovida através de mercados físicos, leilões físicos, para a geração no dia seguinte. Então, você tem uma concorrência no curto prazo para a determinação do despacho do dia seguinte entre os geradores que fazem ofertas de preços e quantidades para geração hora a hora no dia seguinte. Há também, nesse mercado, a participação de consumidores, eventualmente, oferecendo redução de demanda em caso de preços muito altos, né? Esse preço de mercado do dia seguinte, ele acaba, nos modelos europeu, americano, servindo de referência para os contratos bilaterais de prazos maiores, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A referência de preços do mercado é o preço do mercado do dia seguinte no modelo europeu, né? Esses mercados, os primeiros mercados, eles foram implementados em sistemas onde, basicamente, as usinas são movidas a combustíveis fósseis. Na Europa, entre os primeiros mercados, você tem onde isso não é verdade, o Nord Pool. O Nord Pool tem uma considerável participação de geração hídrica, sobretudo na Noruega, um pouco também
considerável na Suécia, não na Finlândia e na Dinamarca, mas lá tem uma presença hídrica considerável. Mas no resto da Europa e nos Estados Unidos, a presença da geração hídrica ela é relativamente marginal, em alguns casos praticamente inexistente. Então, a maior parte dos mercados clássicos, por oferta de preços, né, mercados com bolsa física de energia, eles são sistemas térmicos. Esse modelo de mercado europeu clássico tende a funcionar de uma forma precária em sistemas onde as usinas tenham custos marginais baixos ou nulos. Isso a gente vai mostrar em sequência. Ou seja, onde você tenha muita hidroelétrica, nuclear, eólica e solar. E tem que ser muita mesmo. Se você tiver uma participação considerável, por exemplo, de geração hidroelétrica, mas o considerável for 20%, isso não descaracteriza os princípios do mercado competitivo térmico. Mas se a hidroelétrica pode ser, como no Brasil, às vezes capaz de atender todo o consumo, se ela atender todo o consumo, o preço vai a zero e o mercado, a sinalização de preços, ela não é eficaz, né? A tendência é que o aumento de penetração de renováveis, e isso na Europa tem acontecido e vai acontecer com mais força ainda de agora até 2030, tende a levantar e tem levantado questões importantes relativas ao desenho de mercado. Basicamente, o mercado desenhado pensando no sistema térmico, quando começa a ter renováveis demais, ele começa a ter preços erráticos demais, com os problemas que a gente vai ver em seguida, né? Então, qual é a microeconomia, a base microeconômica desses mercados de inspiração térmica, né? Em concorrência perfeita, os preços se igualam aos custos marginais, né? Essa é a base microeconômica. As firmas maximizam a produção enquanto os preços forem mais altos do que os custos marginais, elas tendem a gerar o máximo que elas conseguem, e elas optam, por outro lado, por não produzir ou por limitar a produção se os preços estiverem abaixo dos custos marginais da própria empresa. Essa é a base microeconômica. Aqui tem, simplificadamente, como é que você chega na curva de oferta de uma empresa, de uma firma, né? E a curva de oferta nada mais é do que um segmento da própria curva de custo marginal. Curva de custo marginal, a definição matemática dela é a derivada da função de produção, que é o custo total de produção, a derivada da função de produção pela quantidade produzida. Então, a curva de oferta, que é o quanto a firma está disposta a ofertar do seu produto, ela nada mais é do que um segmento da curva de custo marginal da empresa acima do custo variável médio, né? Esse outro gráfico aqui também mostra a curva de oferta, mas ele mostra que não só a curva de oferta, que é essa curva preta, como o custo médio, o custo total médio. Então, você observa que a empresa ela pode ofertar produtos com prejuízo, não, quando a curva de oferta está abaixo da curva de custo total, faz sentido produzir se você consegue cobrir todos os custos variáveis de produção e mais pelo menos uma parte, ainda que pequena, dos custos fixos. Então, é esse segmento tracejado aonde a empresa está operando com prejuízo, a empresa opera com prejuízo, ou seja, abaixo do custo total, mas ela cobre os custos variáveis todos e mais uma parte do custo fixo. Então, vale a pena cobrir só uma parte do custo fixo operando com prejuízo. E, por outro lado, a curva de oferta tem um segmento também onde você opera com um lucro extraordinário. Você está acima do custo de produção e, nesse caso, você vai estar operando com um lucro maior do que o custo de capital, o custo de oportunidade do capital. Bom, isso os rudimentos mais simples da teoria de mercados competitivos. A gente continua, quer dizer, a competição ela pode falhar, né? Algumas situações na composição do mercado, na estruturação do mercado, caracterizam falhas de mercado. E a competição
clássica, ela tende a não funcionar em indústrias onde os custos variáveis são muito baixos e que tenham altos custos fixos que incluam custos afundados. Né? Então, por exemplo, se você tem custos afundados, você tem no setor elétrico. Você faz uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma usina eólica, aquele custo ali, ele afundou no sentido de que você não vai conseguir vender os equipamentos, vender os gastos em obras civis que você fez para aquele ativo, que só serve para gerar energia elétrica. Uma vez que você entrou no negócio, você está vítima, está prisioneiro daquele mercado aonde você entrou, você não sai mais. Não, você não tem como dar liquidez. Diferente, por exemplo, de uma fazenda. Né? A terra serve para qualquer coisa. Você planta milho, mas no ano que vem você planta soja, no outro ano você bota gado, né, e sem ter uma perda de capital. Então, você tem custos afundados na geração de energia elétrica, e qualquer indústria, não precisa ser de energia elétrica, quando você começa a ter não só custos afundados, como custos variáveis, custos marginais extremamente baixos, o comportamento da concorrência perfeita e as propriedades dele já não funcionam mais. Por quê? Se você tem um custo marginal, digamos, zero, ou muito próximo de zero, a empresa vai produzir e vender o produto a qualquer preço. Então, por exemplo, se você tem um custo fixo enorme, mas um custo variável muito baixo, qualquer coisa que você consiga acima do custo variável está valendo produzir. Você vai minimizar o prejuízo, você não vai ter lucro, porque você tem, por definição, um custo fixo alto. Mas você minimiza o prejuízo, que é uma decisão racional. Então, nesse caso, os agentes tendem a vender, se houver competição, a vender a qualquer preço. É um livro muito interessante de um economista, de um microeconomista famoso, hoje em dia muito lido, que é o Hal Varian. Hal Varian, ele era um microeconomista acadêmico que produziu um dos manuais mais populares de microeconomia e que tem uma obra muito interessante sobre a economia da informação, economia da rede, de redes e economia de informação. E ele, em função dessa obra, ou desse aspecto da sua carreira de microeconomista, ele acabou virando o economista-chefe do Google. Não sei se ele ainda é, mas durante muitos anos ele era o economista-chefe do Google. Ele tem um livro muito interessante que chama Information Rules, Shapiro e Varian. Muito interessante. E ele mostra justamente isso, que na economia de rede, na economia da internet, dos softwares, na economia do cinema, das rádios, da televisão, você tem essa característica da informação, né? Essa característica, os custos fixos são muito elevados, os custos fixos são afundados, ou seja, gravou o filme, isso custa centenas de milhões. E gravou, está gravado, aquele dinheiro afundou, já era. Se você não conseguir vender as exibições daquele filme, você vai perder o seu capital inteiro. Agora, a reprodução do filme custa nada, praticamente. A reprodução é muito barata, sobretudo na era digital. Ele escreve, em cima desses insights microeconômicos, ele escreve um livro muito interessante, que é esse Information Rules. Né? Então, o que ele diz é isso, a empresa ela vende a qualquer preço. Se você só tem custo fixo, é custo afundado. No limite, você tem a economia do grátis. Não vale nem a pena cobrar. Qual é o custo marginal de produzir uma página da internet? Existe? Existe. É um pouquinho de eletricidade a mais que você gasta, mas isso é tão pouco que não vale a pena o custo de cobrar. Então, as páginas são de graça. Essa que é a lógica macroeconômica das pessoas não cobrarem pelas páginas e as coisas virarem de graça. Agora, se for um mercado realmente competitivo, com essas características, as empresas jamais atingem break-even. Esse é que é o problema. No mercado onde só tem a estrutura de custos, seja a estrutura de custos com só custos fixos, ou quase só custos fixos, o preço vai ser irrisório ou nenhum, ou não vai ter preço, e as empresas nunca atingem o break-even, não operam com prejuízo. Por esse mesmo raciocínio, se você tiver um mercado baseado em milhões de curto prazo, do dia seguinte,
se todas as empresas ou as empresas marginais tiverem só custos marginais baixos ou nulos, esse mercado não vai funcionar direito. O preço vai ser baixo demais e todo mundo vai perder dinheiro. Então, aqui seria uma curva de oferta de uma empresa que só tenha custos fixos, que tenha custos marginais nulos ou muito baixos. A curva de oferta dela é essa linha preta aqui. Repara que a curva de oferta, ela aceita ofertar os seus produtos sempre por valores abaixo do seu custo total médio. Ou seja, ela aceita vender sempre perdendo dinheiro. Então, se tiver concorrência perfeita, essa empresa quebra. Se todas as empresas forem assim, o preço desaparece, ninguém consegue recuperar os custos fixos e o mercado, na verdade, não sequer consegue ser estável. Bom, indústrias com essas características, rádio, televisão, né, internet, páginas de internet, elas têm uma estrutura, elas têm estrutura baseada em custo fixo e elas só vão conseguir ser economicamente viáveis se você tiver uma de três coisas. Primeiro, ter fontes alternativas de receita além da venda de produtos. Por exemplo, páginas da internet. Ninguém vende a exibição de uma página da internet. As páginas da internet, de uma forma geral, com raras exceções, né, elas são grátis. Mas isso não quer dizer que aqueles produtores de página não tenham receitas. Eles não vendem pelo aquilo que eles produzem, que são páginas. As páginas são de graça. Mas eles ganham dinheiro com outras coisas, por exemplo, com publicidade. Então, não quer dizer que ele não tenha receita. Ele não tem receita com o seu produto. Né? A segunda alternativa é de eu ter uma indústria oligopolizada. Se eu tiver uma indústria com uma estrutura de custos baseada em custos fixos, mas em que as empresas têm poder de mercado é o quê? Poder influir sobre os preços. Então, você consegue fazer, essa indústria oligopolizada consegue fazer com que os preços subam acima dos custos marginais, por exemplo, limitando a oferta. Né? E isso vai tornar esse mercado sustentável economicamente e, eventualmente, até muito lucrativo. Se eu tiver um monopólio, ele pode ser altamente lucrativo. E a terceira opção é um mercado ser regulado. Né? Quer dizer, se eu não tiver ou uma fonte alternativa de receita, uma outra forma de ganhar dinheiro que não vendendo produto no mercado, se eu não tiver oligopólio, não tiver regulação, esse tipo de mercado não fica de pé. Né? Bom, no caso do Brasil, a gente tem uma liberalização no mercado, a geração é liberalizada, mas não tem um mercado do dia seguinte. A gente nunca fez aqui um mercado físico de energia de curto prazo. O nosso modelo é um mix de hidroelétricas, é um sistema de energia baseado em contratos, então você tem uma fonte alternativa de receita, que é um contrato de longo prazo, que não envolve produção física de energia, e os geradores, em princípio, não estão vivendo da oferta no curto prazo de energia, eles vivem de receitas de contratos de prazos mais longos, que tendem a convergir para os custos médios de produção. Pelo menos na energia nova é assim. Os contratos para padrões do exterior são de prazos muito longos, normalmente de mais de um mês até 35 anos, no caso das hidrelétricas, 5 para construir e 30 para vender, 35 anos. E na maioria dos contratos, as receitas não estão vinculadas à produção real. Ele é um sistema pensado, embora na crise financeira não tenha funcionado tão bem quanto parecia no primeiro momento, mas é um sistema pensado para gerar receita fixa para geradores que têm basicamente custos fixos, que seria, em princípio, a forma mais econômica de produzir energia com tecnologias baseadas em custos fixos. Dá uma receita fixa e a operação vira para o sujeito e a operação vira uma operação financeira. Né? Eu tenho uma receita para ter uma margem, eu tenho um custo fixo, boto uma margem, eu preciso daquela receita para pagar
aquele custo fixo no longo prazo. Isso funciona bastante bem no Brasil. Aqui é o nosso sistema, na época que a gente escreveu isso aqui, que era 2010, era capacidade em 2009, como cresceu, né? A gente tinha menos de 100 mil megawatts na época, hoje em dia a gente está com mais de 150, quase 160, eu acho. Cresceu muito de lá para cá. Mas, basicamente, na época, hoje em dia a proporção é menor, na época a gente tinha mais de 80% de hidroelétricas. Né? Mais de 80%, hoje a gente deve estar com cerca de 10% de eólica. Mudou bastante o sistema. E aqui tem a proporção da hidroelétrica no total de geração. Repara, só vai até 2009, isso foi escrito em 2010. Repara que no ano do apagão, em 2001, 90%, um pouco menos de 90% da energia foi produzida por hidrelétricas. A gente quase não tinha termoelétricas, hoje em dia a gente tem bem mais. E em todos os anos desses mais de 10 anos, esses 10 anos que estão aqui, em todos os anos se produziu mais de 88% da energia com hidrelétricas. Hoje em dia isso não é verdade. Mas o que é uma hidrelétrica? Hidrelétrica é uma tecnologia que só tem custo fixo. Então, se você consegue abastecer só com hidrelétricas, eólicas, nucleares, solares, biomassa, tecnologias que só têm custo fixo, se a demanda consegue ser suprida por ela, em um regime competitivo ou por otimização de custos, pouco importa, o preço vai a zero e quebra todo mundo. Então, você tem que desenhar o mercado para evitar que isso aconteça. A gente trouxe aqui um outro exemplo, que é Portugal e Espanha. Aqui à esquerda é uma planta antiga da EDP, ou era o Museu de Eletricidade em Portugal. Então, a Península Ibérica ela tem as mesmas características do Brasil, embora em escala menor. Tecnologias baseadas em custos fixos, nessa época, representavam, e hoje em dia não é diferente disso, representavam um pouco mais da metade da capacidade instalada, seja na Espanha, seja em Portugal. E as interconexões com a França ainda eram, na época, muito pequenas, aumentaram, mas ainda são pequenas hoje em dia. 3% do pico espanhol, 6% em breve de 2010, isso aqui é antigo já. Aqui a gente tem a capacidade por tipo de fonte, também de 2009, então você vê que tem hídrica nos dois países, proporcionalmente mais em Portugal, nuclear só na Espanha, não desprezível, mas pequena, grande participação de geração eólica nos dois países, solar mais na Espanha do que em Portugal, e os dois sistemas têm uma quantidade razoável de térmicas a gás, a carvão e a óleo combustível ou bicombustível, uma participação não desprezível. Térmicas em regime especial, normalmente é cogeração, térmica RE. Tá? Bom, em 2009, na Espanha, aqui a gente vai ver um pouco mais da Espanha, tá? 48% da energia foi produzida com usinas de baixo custo variável, ou seja, solar, eólica, hídrica e nuclear. Em Portugal, a proporção era um pouquinho menor. E isso faz com que, na prática, a Espanha exportasse para Portugal. Ela tem mais tecnologias de custo marginal baixo. E a tendência ela era crescer mais ainda, como vem crescendo, embora nesses dois países há um ritmo mais lento. Eles têm excesso de capacidade, como decorrência da crise de 2008. Então, não vem crescendo a taxas elevadas. Aqui é a geração como participação, como percentagem da produção total. Isso também é de 2009. Então, você vê que tecnologias de baixos custos variáveis representavam, em Portugal, cerca de 20% a hídrica, eólica, cerca de 16%. Isso cresceu. Acho que no ano passado, em Portugal, a eólica dava 22% ou 23% da geração total. E aqui é a parte relativa a gás. Bom, qual é o efeito? A gente vai ver os efeitos de preços mais à frente, em mais detalhe. Aqui a gente só está dando uma pincelada. Então, qual é a questão? Se você tem um aumento de renováveis, aqui é a curva de demanda em vermelho e duas curvas de oferta, sem renováveis e com renováveis,
em azul, azul claro, sem renováveis, e com renováveis em azul escuro. O que acontece às renováveis? Ela desloca a curva de oferta para a direita e reduz os preços. Então, quando você tem um aumento da geração renovável, os preços baixam, a geração térmica diminui imediatamente, e os preços de mercado eles diminuem também. Aqui é um gráfico, a gente vai ver num outro momento, numa outra apresentação, a gente vai ver esse gráfico de novo. Mas o que ele faz? Não é muito fácil de ler, não, mas ele é bem interessante. Em azul, a gente tem os preços do mercado espanhol entre julho de 2007 e 2014, final de 2014. Já foi posterior à redação desse texto. Tá? Então, você tem as variações dos preços médios mensais. Em vermelho, então, os preços estão do lado aqui esquerdo, estão em euros por megawatt-hora média mensal. Então, variou entre 70 no pico e menos de 20 euros no vale na Espanha. E aqui, com base na rede elétrica de Espanha, a gente fez um gráfico em vermelho, uma linha vermelha, que se lê com a escala do eixo Y do lado direito, aonde mês a mês qual foi a participação de tecnologias centradas em custos fixos na geração total. Então, você vê que em alguns momentos, na Espanha, mais de 80% ou até mais de 90% da geração total do mês, ela é com tecnologias que só tem custo fixo. São meses onde choveu muito e ventou muito, soma com isso a nuclear e você quase que atende a carga inteira na média do mês. O que acontece nesses meses? O preço vai lá no chão. Né? E qual é o problema do preço lá no chão? Poxa, bacana, o preço lá no chão é ótimo, só que não custa isso. Energia não custa 20 euros por megawatt-hora. É ao contrário, esses momentos são momentos em que a energia está custando muito cara, porque as eólicas, que é onde tem mais produção renovável nesses países, elas custam na faixa de 70 euros. 60, 70, 80 euros, só que o preço de mercado desmorona, o país exporta energia, enfim. O aumento na penetração de energias renováveis, conclusões, o aumento da penetração de energias renováveis na Península Ibérica, ele tende a levar a baixos preços de mercado, preços esses que não estão correlacionados com o custo de produção. As usinas que vendem energia no mercado podem não conseguir atingir o break-even. O mercado, com isso, não vai fornecer sinais econômicos para investimentos. E os grandes players tentarão ganhar poder de mercado através da concentração. De fato, na Península Ibérica, esse mercado não dá sinal para investimento. E os investimentos que foram realizados nos últimos 15 anos, a grande maioria, não a totalidade, foram investimentos em fontes renováveis que têm algum suporte de previsibilidade de longo prazo de receita. Ou tarifas feed-in, que foram bastante comuns na década passada na Península Ibérica, ou também, em Portugal, por exemplo, você tem concursos, que são leilões como os nossos para eólica. Eles instalaram uma grande quantidade de eólicas com uma tarifa definida em leilão de longo prazo, mas não com base no preço de curto prazo do mercado de energia. Por outro lado, os sinais econômicos para importações e importações de energia elétrica, eles deixam de estar relacionados ao custo de energia. Isso a gente vai ver numa apresentação seguinte com um pouco mais de detalhe. Quando você tem muito vento, a tendência é exportar. Você tem muita energia, a energia fica muito barata, apesar de ser cara, no mercado ela fica barata, o custo marginal é baixo, a tendência é você exportar para a França. Só que você exporta abaixo do custo, porque o que fez a exportação para a França subir, naquele momento, apesar de pequena interligação, é o fato de que você tem muita energia eólica de custo caro sendo produzida. E, na verdade, isso, de uma certa maneira, o consumidor espanhol está subsidiando, nesse momento, o consumidor, o mercado francês. Né? A tendência é acontecer intervenções regulatórias crescentes para distorcer os sinais econômicos do mercado, e tem toda uma discussão
nessa década na Europa, sobre mercados de capacidade. Você teve, por exemplo, a criação de contratos de longo prazo, mercados de capacidade. Você teve uma reforma inglesa no início dessa década que se afasta do modelo inglês dos mercados somente de energia, colocando contratos, chamam contratos de diferença para as novas renováveis, criando um mercado de capacidade para dar uma receita extra para os geradores com geração controlável. Isso é a história, a gente está falando de 2010, mas isso é a história do que aconteceu na Europa nessa década. Os reguladores ficam sob pressão para criar mecanismos extra ao mercado de energia, e é o que eu falei, isso vem acontecendo nesses anos, para fornecer sinais econômicos para investimentos, que é algo que, diga-se de passagem, a Europa não precisa muito, o consumo não cresce, e os investimentos são feitos muito mais para substituir geração térmica por renovável. Mas, de qualquer maneira, o mercado de curto prazo não dá sinais para investimentos, e você tem também que garantir que os geradores lidem com os custos fixos. Não, você tem, por exemplo, termoelétricas que quase não funcionam, mas que são necessárias para o sistema ficar de pé. Você tem que dar alguma receita para elas, senão, uma hora que não ventar, você pode ter um apagão por falta de potência disponível. Então é isso, gente. Essa é a primeira, é o texto de discussão. Aqui a gente botou 31, mas eu tinha noção de que ele era o 28. Acho que ele é 28 em inglês, 31 em português. Talvez seja isso. Ele tem em duas línguas. É isso.